Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo direitinho? Beleza. Bom, vamos nós aqui finalizar o conteúdo, né, da cadeira, tá? Eu falo que a última aula é mais relacionada ao conteúdo, né? Tipos estruturados, o tipo definido pelo usuário, né? E depois de a gente vai ficar só nos exercícios mesmos e para a prova de sexta-feira, tá? E aí finaliza o semestre. Então vamos nós aqui, tá, pessoal? Sem muita enrolação, vamos nós aqui. Tipo de dado definido pelo usuário. Ontem eu falei, pessoal, sobre uma situação. Imagine que nós vamos desenvolver, programar um software, um programa aí para dentro de um contexto de matemática, tá? Imagine que nós vamos representar um ponto no eixo x e y, no R2, tá? Então, um ponto no eixo x, não no R2, né? Ele vai ter dois valores, né? A coordenada x e o valor da coordenada y. Valores float, né? Claro que nós podemos representar um ponto, né, pessoal, como dois valores floats, né? Eu tenho uma variável chamada x, eu tenho uma variável chamada y. Float, pronto, eu tenho lá duas variáveis para representar o meu ponto. Só imagine que nós vamos trabalhar com vários pontos, né? Só imaginar que nós vamos trabalhar com 3 pontos. Aí, a partir daí, nós vamos ter seis variáveis, né? 3 representando x, né, de cada ponto e 3 representando os y de cada ponto. Então, nós vamos ter seis variáveis para a gente estar manuseando. 6 variáveis em nome diferente, né? A gente poder chamar x1, y1, né, para o primeiro ponto, x2, y2 para o segundo ponto, x2, x3, y3 para o terceiro ponto, tá? Ok, mas seria 6 variáveis que nós precisaríamos estar manuseando, então seria uma coisa bem chata. Mas como seria legal, como dentro desse contexto desse programa, né? Como seria legal se nós tivéssemos um tipo chamado ponto, né? Tá? E dentro desse tipo tivesse essas duas informações, né? Coordenada x e coordenada y, como float, né? Porque aí esses 3 pontos, ao invés de eu trabalhar com 6 variáveis diferentes, né? Eu iria trabalhar apenas com 3, né? Por exemplo, P1, P2 e P3, né? P1.1, P2.2 e P3.3. Isso já iria me ajudar. Só que as linguagens de programação, os tipos de variáveis são os mais chamados de variáveis básicos, né? São aqueles que mais utilizados, né? No C principalmente, né? Ele só fornece os tipos de variáveis mais básicos mesmo, são int, float, double, char, ok? Mas as linguagens permitem, né, ou dão a condição para nós definirmos, nossos programadores definirmos o nosso tipo, algum tipo específico, né? Que representa uma variável para que nós possamos usar dentro do nosso programa. Okay? É isso que nós vamos ver agora em C. Né? Cada linguagem tem lá como é feito isso. Né? Nas linguagens orientadas a objeto, né, são as classes. Né? Okay? Aqui nós vão ser os tipos estruturados. Né? Tipo definido pelo usuário. Bom, feita essa introdução, vamos lá. Como é que nós podemos, no nosso programa, né, definir, nesse meu exemplo aqui dos pontos, como é que eu poderia definir um tipo quando eu falo definir um tipo, é definir um tipo de variável, né? Ao invés de estar criando lá int 1, né? Eu vou dar o nome, por exemplo, ponto espaço P1, entendeu? Então, é como se fosse como não, uma variável como qualquer outra, é um tipo de variável como qualquer outra, tá? Bom, então vamos lá como é que vai ser feito isso, tá? Bom, aqui, pessoal, acabei falando que está tudo aqui, então eu vou passar batido aqui, tá? No texto aqui, eu acabei aqui está escrito dentro do contexto do programa com cartesiano, então eu vou passar batido, né? Vou passar direto, né? Ok? Bem, aqui também. Bom, vamos logo aqui. Eu acabei falando, né? Contextualizando toda a ideia aqui dessa aula, sem mostrar texto. Vai estar lá no slide, a historinha, e quem quiser depois dar uma revisada. Vamos nós. Antes de entrar, pessoal, como nós vamos definir o nosso tipo de variável, né?
Primeiro, nós vamos entender que aqui no C, tá? Tem duas coisas diferentes. Tem um tipo de variável e tem a estrutura do tipo. Ok? Como assim, professor? Bom, primeiro nós vamos definir a estrutura de um tipo de variável. E a estrutura é dizer o que essa minha... Quando se fala estrutura aqui, pessoal, é dizer o seguinte. Quando eu vou criar uma nova variável, dentro dela, ela vai ter outras variáveis dos tipos que já conhecemos, como inteiro, float, double, ok? Então, quando eu defino uma estrutura, eu estou dizendo, ó, essa minha estrutura, que aí eu vou dar um nome para ela, o nome da estrutura, o nome que você quiser, né? Respeitando as mesmas regras do tipo de variável, tá? Nome de variável. E aí você coloca essa palavra-chave struct, né? Para definir a estrutura, né? É a palavra reservada da linguagem para você definir uma estrutura. O nome que você quiser, abre a chave, fecha a chave, ponto e vírgula aqui, tá? E aqui o cuidado, a atenção, que normalmente quando nós abrimos e fechamos a chave lá no for, no if, no while, nós não colocamos ponto e vírgula, né? Aqui sim, tá? Quando nós definimos a estrutura, a abertura e fechamento da chave, tem um ponto e vírgula no final. E aqui dentro nós vamos listar quais são, como é que é essa estrutura, o que vai estar contido dentro dessa estrutura. E aqui eu coloquei tipo 1, tipo 2, são os tipos de variáveis já existentes, né? Pode ser int, float, double. E aqui os nomes que eu vou dar. No meu exemplo lá do ponto, né? O nome da estrutura seria ponto, né? E essa minha estrutura teria duas propriedades, tá? Seria o float x e o float y. Porque nessa minha estrutura ponto, eu quero que tenha essas duas informações, né? Dois números floats, né? Duas variáveis floats, e o nome de um é x e o nome de outro é y. Porque eu quero que elas representem o x e o y, né? Desse ponto. Ok? Então, dessa forma, nós definimos a estrutura. Então, repara primeiro, antes de chegar para definir um tipo de variável, nós vamos definir a estrutura. A estrutura ainda não é uma variável, tá, pessoal? Toda variável tem uma estrutura. Essa aqui eu só estou dizendo. Eu criei essa estrutura aqui, etc. Ok? Por exemplo, aqui do ponto, né? Ó, struct, ponto, abre a chave, fecha a chave, ponto e vírgula, e aqui eu botei, ó, float x, float y. Ok? Então, isso aqui eu estou definindo uma estrutura para representar um ponto, né? Que tem dois campos, né, duas propriedades, x e y float. Beleza. E o nome dele é ponto aqui. Ok? E aqui eu até um importante, professor, isso daqui você tá escrevendo aonde? Dentro da função principal? Não. Isso aqui é fora da função principal. Na verdade, isso é fora de qualquer função, tá, pessoal? E a estrutura que você vai definir vai ter que ser fora de qualquer função. Okay? E aí você pode colocar em qualquer parte do seu arquivo, né? Mas, lembrando, né, no C, né, boa parte das linguagens, né, você só pode utilizar algo, né, que você definiu anteriormente, né? Então, assim como numa função, eu só posso chamar uma função se antes eu definir essa função, mesmo que essa função esteja depois do mesmo arquivo, mas depois, por exemplo, eu chamei uma função da função principal, mas essa minha função que eu chamei, ela está depois da função principal, quando você compilar, ele vai dar erro de compilação. Ele vai dizer, a função não foi definida. Da mesma forma aqui, isso daqui tem que estar fora de todas as funções, tá? Mas tem que vir antes das funções que utilizam essa estrutura ponto. No nosso caso aqui, função principal, ela tem que estar fora da função principal, mas antes da função principal, se nós queremos, e nós desejamos usar essa função, essa estrutura dentro da função principal. Vou aqui de palavra para apanhar mais aqui, tá? Ok? Então vamos mais aqui, ó. Então basicamente, pessoal, isso aqui é struct, né? struct, né? Palavra reservada. Espaço, nome que você quiser, mais uma vez, é o nome, mesmo regra das variáveis. Abre a chave, fecha a chave, ponto e vírgula, obrigatório aqui, tá? Float x, ponto e vírgula, float y, ponto e vírgula. E os tipos que os tipos que você quiser, tá? Os tipos que você quiser. Outra coisa que não precisa estar em linha diferente, tá? Você pode colocar float x, vírgula y, ok? Aí eu deixei aqui separado só para deixar mais destacado, mas poderia ser float x, vírgula y, ok? E assim você vai definir a sua estrutura. Mais uma vez, estou definindo aqui a estrutura, ok? Eu estou só destacando que é o ponto e vírgula obrigatório, como eu falei anteriormente, né? A minha função principal está aqui, ó. E se eu quiser utilizar essa estrutura na função principal, ela está aqui, tem que estar definida antes da função principal. Okay?
Então aqui, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos, a minha função principal, como é que eu vou utilizar esse cara? Como eu falei, pessoal, aqui nós ainda não temos um tipo de variável, nós temos a estrutura, ok? Mas só que só com essa estrutura nós podemos criar uma variável. E essa variável vai ter a estrutura que nós estamos utilizando, definindo, né? Por exemplo, aqui eu quero criar uma variável que eu chamei de P1 que tem a estrutura lá do ponto. O que eu faço? Struct espaço ponto. Cuidado aqui, ó. Voltando aqui, ó. Esse cara aqui ainda não está definindo um tipo de variável. Só é a estrutura. Então, quando eu criar uma variável, essa variável que eu chamo aqui de P1, eu tenho que usar a palavra struct. Tá? Eu não posso só usar ponto aqui, não. Tá? É struct, espaço, ponto, espaço, nome da variável. No caso aqui, P1, ponto e tá? Porque eu estou criando uma variável P1 com a estrutura ponto. Professor, essa variável é de qual tipo? Ela não tem tipo assim, tá? Como int, float, ela tem estrutura, ponto. Okay? Então aqui, pessoal, aqui, se eu quiser criar uma variável com aquela estrutura, obrigatoriamente tem que colocar a palavra struct e depois o nome da estrutura, obrigatoriamente. Você não vai conseguir criar uma variável com aquela estrutura só com o nome da estrutura, precisa da palavra struct. Okay? Tá, so como é que eu uso essa estrutura P1? Como é que eu vou ter acesso a essas propriedades x e y dessa estrutura? De uma forma bem simples, pessoal. Eu vou pegar o nome da variável, por exemplo, P1, e vou colocar o ponto x. Tá? Então, essa variável P1, internamente, ela tem o x e o y. Se eu criar uma outra variável chamada P2, internamente, essa P2 também vai ter um x e o y. Mas só que são diferentes, porque elas são variáveis diferentes. Tá? Então, como é que eu acesso essas propriedades dessa estrutura? Com esse operador ponto aqui, ó, P1.x. Aí eu estou acessando o atributo x de P1. Tá? Aí P1.y, eu estou acessando a estrutura, a propriedade, né? Y de P1. Tá, pessoal? Então, dessa forma que eu vou dado uma variável com essa estrutura, é dessa forma aqui que eu vou ter acesso aquelas propriedades contidas na estrutura, né? X e Y, tá, pessoal? É P1 ponto, aí a propriedade que eu estou querendo acessar. E aí o resto, pessoal, entendendo isso, né? P1.x, P1.y, todo o restante que nós fazemos que nós estamos fazendo com uma variável qualquer, nós vamos fazer com esse cara, né? Por exemplo, como é que eu recebo do scanf o número float? Eu coloco %f, né? Aqui, ó, entre aspas, dupla, vírgula, o é comercial, e logo aqui vem o que? O nome da variável float, né? Só que aí, o que vai ter? O nome dessa, a variável float está dentro dessa estrutura. Aí, como é que a gente faz? P1.x. Não muda nada, tá? Ah, agora eu quero acessar esses dados, eu não quero mais inicializar. P1.x, tá? Não muda nada, tá? Então, tudo que nós estamos fazendo com as variáveis, nós podemos fazer com essa estrutura apenas acessando essas propriedades com ponto e o nome da propriedade. O nome da variável, evidentemente, é ponto e o nome da propriedade. O resto não muda em nada. Ah, eu quero... Não sei se eu... Deixa eu só ver aqui se eu... Vou botar para escrever aqui. Ah, eu quero... Aqui é com scan, mas eu quero inicializar esse cara sem ser no scan. Né? Como é que faz? Só... Também tem mais... P1.x, por exemplo, 12.16. É, pessoal. Ou seja, aqui tem um ponto aqui, tá? É da mesma maneira que nós inicializamos um float, tá? Só que agora esse float, né? E é esse x aqui, ele está dentro dessa estrutura P1. Mas o resto não muda em nada, tá, pessoal? Não muda em nada. É só entender isso. Eu defini minha estrutura, o nome dela, da variável dessa estrutura é P1. Aí como é que eu acesso cada propriedade dessa estrutura? O nome da variável, ponto, o nome da propriedade, tá, pessoal? E o resto, tudo que nós fazemos com uma variável, fazemos com essa estrutura, ou seja, não muda nada. Ok, pessoal? Vou dar outro exemplo aqui. Vou definir uma estrutura que representa uma pessoa. Abre a chave, fecha a chave, ponto e vírgula. Dentro dela, ela vai ter uma cadeia de caractere, que representa o nome dela, tá? Um inteiro, que representa a idade. Uma cadeia de caractere, que representa o endereço, né? Um inteiro, que representa o telefone. E um float, que representa o peso, tá? Uma quer definir uma estrutura
para representar uma pessoa, que tem o nome, idade, endereço e telefone, tá? E telefone. Então, ok? Aí como é que eu faço para receber, tá, pessoal? Para receber os dados de uma pessoa? Olha aqui, aqui já mostra uma diferença grande, pessoal, quando eu trabalho com estrutura, ao invés de trabalhar com variáveis específicas, né? Porque se eu fizesse um programa como esse que eu estou querendo guardar os dados de uma pessoa, dentro da função eu precisaria ter essas 5 variáveis lá na função principal, tá? Eu precisaria ter essas 5 variáveis, tá? Só que dentro dessa estrutura, ela fica lá, ó, na estrutura, definir uma vez, aí toda vez que eu precisar armazenar dados de uma pessoa, eu não preciso mais estar tendo que definir 5 variáveis, né? Uma cadeia de caractere, um inteiro, uma cadeia de caractere, um inteiro, um flow. Não preciso, eu apenas estudo pessoa e dou um nome para essa variável. Agora, esse cara aqui, eu sei que dentro dele vai ter essas 5 variáveis, né? Ou seja, uma cadeia de caracteres, um inteiro, cadeia de caractere, um inteiro e um float. Tá? E aí, como é que eu faço aqui para guardar esses caras pelo campo? Da mesma forma que nós fazíamos, pessoal, para cada tipo desse daqui. Eu criei esse cara aqui só para mostrar no Scamp que não vai mudar nada como nós fazíamos no Scamp com a cadeia de caractere, com inteiro e com float. É a mesma coisa, tá? Por exemplo, aqui, ó. Numa cadeia de caractere, como é que a gente fazia, né? Simplesmente botava o nome da cadeia de caracteres com vai começar. E aqui é aquele negocinho que nós vimos, né? Aquele formato para receber cadeia de caracteres. Aqui a diferença é que a cadeia de caracteres está dentro dessa estrutura PE. A gente faz o quê? PE é o nome. Não muda nada, né? Ao invés da pessoa que é uma outra cadeia de caracteres. Aí só lembrando que a partir do segundo scanf, uma cadeia de caracteres você deixa esse espaçozinho aqui, ó, para evitar o enter desse scanf aqui. E aqui, ó, PE.endereço, o E comercial. Ou seja, a mesma coisa que nós fazíamos com uma cadeia de caracteres, tá? Só que agora essa cadeia de caracteres está dentro de uma estrutura de uma variável PE. Bem, ao inteiro é comercial D, ó. Não, percent D, né? Não, percent D. O E comercial PE.idade. Pronto. O float, né? Não, telefone agora. Telefone, que é o percent D também. É comercial PE.telefone. Não muda em nada, pessoal. Não muda em nada, em nada, em nada, em nada. Quando nós faltou só o peso, né? Mas eu acho que eu deve ter tirado perto do espaço. Não faltou o peso da pessoa aqui, mas não vai mudar nada. É percent F, é comercial, PE.peso. Tá, pessoal? Então é entender isso. E o resto, quando você se deparar com uma estrutura e você precisa utilizar ele de alguma forma, ou acessar o valor, ou guardar um determinado valor em uma dessas propriedades, é só você lembrar como é que você fazia com a variável. E a diferença que você vai fazer, PE ponto, o nome da propriedade. O resto vai ser idêntico. Okay? Bom, a declaração, como nós vimos, struct, no meu caso, nesse exemplo, struct.p1, né? Ou, da mesma forma que nós fazemos com variável, tá, pessoal? Struct.p1, p2, p3, p4, da mesma forma, tá? Ou seja, da mesma forma que nós declaramos uma variável int float, só uma por linha, né? Eu posso declarar várias por linha. Assim como eu posso declarar uma variável e ao mesmo tempo uma variável inteira, float, uma variável básica, e ao mesmo tempo inicializar, eu posso fazer isso com struct também, tá? Struct.p1 igual, abro as chaves aqui, ó, e aqui eu vou listar, separado por vírgula, os dados iniciais de P1. E o cuidado aqui, pessoal, vou voltar lá na definição de struct de ponto, tá? O cuidado aqui que você vai ter que se atentar à ordem que você colocou as propriedades de ponto, né? Você definiu primeiro X, depois Y. Então, quando você for aqui, ó, nessa inicialização, ó, então esse cara daqui, ó, 25.56 vai ser o valor para X, porque X foi a primeira propriedade que você definiu. O 14.39 vai ser armazenado em Y, porque foi a segunda propriedade que você definiu. Ok, pessoal? Então aqui você pode inicializar uma variável de uma estrutura, tá, na declaração, assim como nós fazíamos com o inteiro, float, uma variável básica. Ok, pessoal? Ou, da mesma forma, eu quero inicializar esse cara após a declaração, professor. Aqui, ó, você pode utilizar as chaves também, ó, P1 igual, ó, aquele mesmo esquema, tá? Uma lista, separada por vírgula aqui, ó, com uma chave. E aí, quem é a primeira propriedade? O X, então isso aqui vai ser o X. A segunda propriedade, o Y, então isso aqui vai ser o Y. Okay, então? Ou
inicializando cada propriedade individualmente, como um P1.x ou P1.y. Ok? E aqui um exemplo de eu inicializar, né, um tipo de pessoa. PE, olha aqui, ó, a chave, né? Eu coloco Daniel Paiva, 32, rua dele, até o telefone e o Pedro. Aí, se a gente voltar lá para a definição da estrutura pessoa, a gente vai ver que a ordem é o quê? Nome, idade, endereço, telefone, Pedro. Consequentemente, lá, tem que respeitar isso. Cadeia de caractere, inteiro, cadeia de caractere, inteiro e float. Entendido, pessoal? Então, você pode ter essa inicialização de diversas formas, tá? Claro, você vai utilizar aquela que mais atende a sua necessidade no contexto do seu programa, tá? Você não vai, tipo assim, não preciso fazer isso, eu vou fazer só porque é legal. Não. Você vai somente fazer aquilo que é necessário para você finalizar o seu programa, tá? Continuando, outros detalhes aqui, ó. Quando eu tenho, por exemplo, duas variáveis de estrutura ponto, ok? Olha o que vai acontecer. Quando eu faço P2 igual a P1, pessoal, tem um detalhe importante. Está havendo a cópia. Eu vou copiar P1 em P2, mas essa cópia, versão P2 e P1 são duas variáveis da estrutura ponto distinto. Então, eles não compartilham espaço de memória. Cada um tem um espaço de memória para armazenar dois float, que é x e y. Tá? Quando eu faço isso daqui, o que eu estou fazendo é copiando as propriedades, os campos, né, de P1, copiando para os campos de P2. Ou seja, o valor da propriedade x de P1 é copiado para a propriedade x de P2. O valor da propriedade y de P1 é copiado para a propriedade y de P2. Okay? Então, isso, como você tem uma estrutura, tá? E a mesma coisa vai acontecer, na verdade, tudo isso que eu estou falando é a mesma coisa quando nós tivermos um tipo definido, né? Um tipo agora de variável utilizando essa estrutura. Isso é a mesma coisa que eu estou falando aqui, tá? Aqui no Scanf, a gente já viu isso lá nos primeiros exemplos, tá? O printf aqui, ó, o Scanf, como eu falei, pessoal, é comercial, mesmo esquema que nós fazemos com uma variável float, int, seja lá, sabe? Não muda nada. Porque eu preciso fazer uma coisa aqui, preciso trocar parênteses. Não. É comercial e pronto. Tá? O print é a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda nada. Estou deixando isso aqui só como exemplo, mas é para mostrar que não vai mudar nada no scan no printf. Okay? Aqui o entendimento é você entender que está havendo uma cópia, mas dos valores das propriedades de P1 para P2. Tentando fazer essa analogia com as coisas que nós já vimos, né? Também não vai mudar nada com ponteiros, tá? Não vai mudar nada com ponteiro. Na aula de hoje nós vimos que a gente pode ter, tá, para a mesma variável duas referências, né? Como nós vimos ontem, né? Eu posso ter aqui uma variável it, ó. Vou chamar aqui de A. E eu posso definir o ponteiro, né? Isso, de PT. Eu já posso fazer que PT ela seja uma referência para a variável, né? Okay? Consequentemente, né, como nós vimos ontem, a variável A tem duas referências para ela. Ela própria, né? A própria variável A, né? E agora PT, é o ponteiro para a variável A. Então, eu posso fazer uma modificação da variável A sem utilizar a referência da própria variável A, mas utilizando a referência do ponteiro. A mesma coisa acontece aqui, tá? Continuando aqui nesse exemplo aqui, ó. Então, se eu fizer isso daqui, ó, asterisco, PT, e eu fizer ele receber aqui 10, né? O que vai acontecer é que quem recebeu o valor 10 foi a variável A, porque PT é uma referência para a variável A. Aponta para quem recebeu 10 foi a variável A. Ok? A mesma coisa acontece com um tipo estruturado, tá? Só, um ponteiro para um tipo estruturado. Repare que aqui eu fiz idêntico com a variável inteira, né? Não mudou nada aqui, ó. Aqui eu estou definindo a estrutura, uma variável da estrutura ponto, ó, P1, e aqui um ponteiro para uma variável da estrutura ponto. Ou seja, PT vai ter um endereço de memória, mas um endereço para uma variável da estrutura ponto. E aqui o que eu faço? Eu faço PT apontar para
é comercial P1. Ah, professor, quer dizer que esse é comercial também vale para essa estrutura? Vale, tá? Pega o endereço de uma variável. O é comercial devolve o endereço de qualquer variável, de qualquer tipo, tá? Mesmo as variáveis de estrutura e mesmo as variáveis que nós vamos ver definidas pelo usuário. Devolve o endereço de qualquer variável, de qualquer tipo. Então aqui ele me devolve o endereço de P1, que é uma variável da estrutura ponto. E PT aponta para ela. Ou seja, agora, nesse momento, nós temos duas referências para a variável P1. Ela própria, né, P1, e o ponteiro PT, porque ela está apontando para ela. E aí o que acontece? Assim como eu fiz aqui, asterisco PT igual a 10, porque PT, nesse meu exemplo aqui, é uma referência para A, né? E aí eu estou modificando, na verdade, a variável A. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, usando a referência de P1, usando a referência PT, né, da variável, né, um ponteiro que aponta para P1, eu vou modificar o ponto P1, ó. Asterisco, a mesma coisa, tá, pessoal? Asterisco. Aí o cuidado, aí tem uma diferençazinha importante aqui, tá? Aqui como é que eu fiz? Asterisco PT igual a 10, tá? Porque PT aponta para uma variável inteira. Então, asterisco PT igual, recebe 10, então quem está recebendo 10 é a variável que PT aponta, a variável inteira, beleza? Aqui, como a variável que PT aponta é um tipo estruturado, eu preciso colocar o asterisco, aí eu preciso usar um parênteses. E aí, esse cara aqui, ele vai pegar o conteúdo, tá? O conteúdo de que PT está apontando. PT aponta para uma variável do tipo estruturado. Então, asterisco me devolve, né, o conteúdo lá. Só que esse conteúdo, como é um tipo estruturado, ele tem duas propriedades. Por isso que eu preciso colocar os parênteses. Porque se eu não colocar os parênteses, esse asterisco é como se fosse o endereço só da propriedade X, tá? Okay? E aqui eu estou querendo endereço, não. É como se eu tivesse... É como se eu não colocasse o asterisco, ele ia pegar, na verdade... deixa eu colocar só para... Se eu não colocar isso aqui, ó, o asterisco, tá? Seria como se ele interpretasse assim, ó, pessoal. Se eu não colocar os parênteses, melhor dizendo, se eu não colocar os parênteses, eu botar só asterisco, PT, ponto X, ele vai interpretar isso daqui como está aqui em cima, como se os parênteses estivessem entre PT.x, tá? PT.x. Mas isso daqui seria correto se o X fosse o ponteiro. Entendeu, pessoal? Porque, para, vou voltar aqui, ó, lá no instituto. Pronto. Porque, repare, aqui dentro da estrutura eu posso ter um ponteiro. Dentro da minha contexto, eu poderia definir que essa minha estrutura tem um ponteiro para um inteiro, para um float. Entendeu? Então, voltando lá onde está. Então, isso daqui, sem os parênteses, é como se eu estivesse acessando, né? É como se o X fosse um ponteiro. Mas não é o caso. Como quem é o ponteiro é o PT, né? Eu tenho que colocar os parênteses aqui, ó. Asterisco, ó, parênteses aqui, para dizer que é esse cara daqui. Eu estou querendo acessar o conteúdo onde o PT está apontando. E o conteúdo que o PT está apontando é a variável P1. Só que a variável P1 é um tipo estruturado. Tem duas propriedades. Aí eu tenho que colocar ponto X para dizer explicitamente qual dessas propriedades que eu quero acessar. Aí eu coloco 45.69. Ok? Ou, né? É a maneira mais simples do que usar o asterisco, né? PT, um traço, como se fosse uma seta, né? X. E aí eu já não preciso usar o asterisco, né? E por sinal, essa é a forma até melhor de se usar. Esse carinha daqui, ó. Tá? Quando eu tenho um ponteiro para um tipo estruturado, PT, eu não vou usar o asterisco. Eu vou usar PT, essa barra aqui deitada, né? O maior, aí, a propriedade que eu estou querendo acessar da estrutura que PT aponta. Ok, pessoal? Isso só vale quando eu tenho um ponteiro para uma estrutura. Duas formas de você fazer. O asterisco, mas cuidado do asterisco, tem que colocar o parênteses aqui. Okay? Mas a melhor forma que nos livros, em todo campo tutorial que você vai ver como está trabalhando ponteiro com estrutura, é isso daqui. Tá? É isso daqui. É como se fosse a setinha. Mas não é a setinha, é aquele traço deitado e o sinal de maior. Ok? Beleza, pessoal? Então é isso aqui. Tá? E aqui, ó, e de novo, e aqui, pessoal, nós vimos passagem, parâmetro,
por valor e por referência com as variáveis inteiras float e tal. A mesma coisa acontece aqui, tá? Passagem por valor. Eu vou definir uma função chamada distância, que vai receber duas variáveis da estrutura ponto, P1 e P2, e vai calcular a distância sendo 2K. Okay? Só que repare que aqui, ó, eu não estou definindo ponteiro, e nem aqui. Então, consequentemente, lá na função principal, em qualquer canto, que eu chamar essa minha função distância aqui, ó, passando dois pontos, tá? Dois variáveis tipo da estrutura ponto, o que vai acontecer, tá? O que vai acontecer é que esse carinha daqui, as propriedades desse carinha daqui, a propriedade x e desse carinha vai ser copiado para esse parâmetro aqui, ó. Apesar do mesmo nome, são variáveis distintas. Essa aqui é a variável da função principal e esse aqui é o parâmetro da função. Pode ter o mesmo nome, lembrando. Eu expliquei função, diz que cada função, cada chamada de uma função tem um espaço de memória só dela. Por isso você pode ter variável de mesmo nome, porque não vai ter conflito, tá? Imagina que esse daqui eu estou na função principal, né? Esse carinha daqui eu estou na função principal e eu tenho P1. E na minha função eu tenho P1, mas só que são distintos porque estão em espaços ou estão em funções diferentes. Tá? Então o que vai acontecer? Eu vou copiar, faz uma cópia das propriedades P1, que é x e y, para a propriedade desse P1 aqui, do argumento da função de distância. A mesma coisa vai acontecer, né, com o P2. Tá? Eu vou pegar as propriedades, ou seja, x e y, e vou copiar para P2. É uma cópia. Tá? Cópia por valor. Tá? Consequentemente, nessa função de distância, se eu fizer, de novo aqui, se eu fizer isso aqui, ó, P1 ponto x, fazer uma modificação aqui, igual, vou modificar para 10 aqui, tá? 10.1, ok? Quando eu fizer a modificação nesse P1 que é o argumento, essa função aqui, essa variável da função principal P1 não vai sofrer alteração, porque foi feita uma cópia por valor, assim como acontece com as variáveis que nós vimos inteiro, doble, ou seja, acontece a mesma coisa, ok, pessoal? Passagem parâmetro por valor, ok? E por referência? Por referência vai ser o quê? Vou colocar um asterisco aqui para dizer que agora esse cara é uma referência de uma outra variável. E aí, quando eu chamar essa função aqui, ó, o que eu coloco? Antes, eu tenho uma variável da estrutura ponto, eu coloco o E comercial. Tá vendo? O E comercial. A mesma coisa que nós fizemos, né, para a variável inteira, float, tá? Coloco o E comercial. Agora sim, né? Se por acaso aqui eu fizer, e aí como é, ó, P1, vou até usar setinha x igual, vou botar aqui, 10.1. Agora sim, nessa situação aqui, quando eu fizer isso, né, estou botando setinha porque P1 é um ponteiro para a estrutura, então pode usar aquela setinha. Agora, nesse instante P1, o parâmetro P1 é uma referência para essa variável aqui, ó. Portanto, quando eu fizer essa mudança aqui, quem está sofrendo a ação é essa variável aqui, P1, da função principal. Mesma coisa que nós vimos nas outras variáveis, pessoal. Assim, eu estou tentando fazer uma analogia para as outras variáveis, e na verdade é idêntica no sentido de que tudo que nós vimos, tá? Agora a diferença vai ter a questão de você acessar determinada propriedade dessa estrutura. Okay, pessoal? No caso aqui, eu estou até mostrando aqui, ó, estou até enfatizando aqui, tá? Nessa minha função de distância, passando parâmetros como ponteiro, ou seja, referência de duas variáveis de estrutura ponto, né? Eu posso usar a setinha, tá vendo? Para acessar as propriedades x e y da variável que P1 é uma referência. Só lembrando, como é um ponteiro, na verdade, esse cara aqui é uma referência para uma outra variável. Nada mais que isso, ele é uma referência, um ponteiro para uma outra variável que foi criada em outro canto, e quando foi chamada essa função aqui, foi passado o endereço dessa outra variável. P1 é uma referência para uma outra variável. P2 é a mesma coisa, tá? Então, aqui eu posso fazer P1 setinha x. Ok, pessoal? E, continuando essa minha analogia, eu só posso criar um vetor da estrutura ponto?
Pode. Como é que a gente faz? Da mesma forma que nós temos vetor de inteiro, a mesma coisa. Só que aí antes a gente coloca aquele struct ponto, o nome do vetor, colchete, o tamanho, que pode ser um valor fixo, ou uma variável inteira, que é esse do usuário, uma variável, né? Pronto, aqui eu tenho um vetor do tipo estrutura ponto. Ah, como é que eu acesso um determinado índice, professor? Só lembrar que cada célula desse vetor, ele é do tipo estrutura ponto. Portanto, cada célula dele, desse vetor, eu vou ter que dizer qual propriedade x, y que eu estou querendo acessar ou guardar um valor. Por exemplo, acessando um determinado elemento, que na verdade é guardando um determinado elemento, o nome do vetor, o índice dele, ó, pode ser fixo, sim, pode ser uma variável i, né? Ponto x ou ponto y, tá? Então aqui, como o vetor é do tipo estrutura ponto, eu tenho que dizer qual é o atributo que eu estou querendo, tá? Guardar um valor ou acessar um printf, por exemplo. Ok, pessoal? Mas de resto é igual com os vetores inteiros que nós vimos, tá? Não muda nada. Tá? O scanf, de novo, como é que nós fazemos com o scanf para um vetor de inteiro? O é comercial, o nome do vetor, colchete e o índice. Só que agora, com o vetor do tipo struct ponto, né? Além do é comercial, o nome do vetor, colchete e o índice, eu tenho que dizer qual das propriedades dessa estrutura que eu estou querendo guardar essa informação. É pronto, ponto X. Entendido, pessoal? Mesma coisa, não muda em nada que nós vimos até agora no scanf, nada. A diferença vai ter que colocar ponto X, né? Ou seja, ponto, a propriedade que eu estou querendo acessar. E quando o cara ele é o ponteiro, eu posso usar setinha. Ok, pessoal? Beleza? Mas o resto, pessoal, não muda nada do que nós já estávamos fazendo, tá? Aí o printf, a mesma coisa quando nós estamos trabalhando com um vetor, né? O nome do vetor, colchete, o índice do cara que eu estou querendo acessar, qual a propriedade? Ponto X ou ponto Y. Não muda nada. Pessoal. Percorrendo um vetor, né, de tipo struct, é diferente, professor, quando nós estávamos falando do vetor de tipo inteiro? Não. Tá? A diferença que vai acontecer? Eu tenho, no caso aqui, dizer explicitamente qual a propriedade que eu estou querendo acessar. Por exemplo, aqui, ó, no scan, imagine que a entrada de dados lá no Moodle, né? Eu vou receber uma lista de N pontos. Tá? Primeiro eu vou receber o valor de N, a gente vai fazer toda a questão nisso. E depois a entrada vai ser os pontos x e y de cada, as coordenadas x e y dos N pontos, tá? O meu scan, a meu for é esse daqui, ó. É um for i de 0 até N, né? I menor que N. O scan, %f, espaço %f, ó. É comercial, nome do vetor, colchete.x, é comercial, nome do vetor, colchete.y. Esse cara aqui é a entrada de dados para quando eu vou receber N, no meu caso aqui, N pontos. Ok, pessoal? E é para que não há diferença nenhuma em relação ao vetor de inteiro. Assim, quando fala diferença nenhuma, é no contexto do comercial, no contexto do scan, no for. A diferença aqui é para acessar a propriedade, né? Y. Função e vetor de struct. Lembra que ontem eu falei, mostrei pessoal, cuidado quando utilizar a função e em um dos parâmetros da função é um vetor, né? Eu falei, nesse caso, a passagem vai ser sempre por referência. Quando o vetor, pessoal, é do tipo struct, muda ele deixa de ser referência? Não, continua a mesma coisa. Então, olha, cuidado aqui, ó. Nas questões passadas, eu estava passando, tá? Vou voltar aqui, tá? Só para enfatizar aqui, ó. Aqui, tá? Nessa questão aqui, eu estou passando aqui, ó, uma variável do tipo struct. Ponto. E essa aqui é outra variável do tipo struct. Ou seja, os argumentos, os parâmetros são variáveis, tá? Nesse outro aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Eu tenho um vetor, aqui os colchetes dizem, um vetor do tipo struct. Consequentemente, esse cara daqui, como nós vimos que todo vetor na passagem parâmetro, ele vai ser por referência. Mas parâmetro de uma função, ele vai ser sempre por referência. Isso significa que aqui dentro, que como eu estou modificando, né, as propriedades x e y dos pontos desse vetor, quem chamou essa função, né, o vetor, independente de quem foi quem fez a chamada dessa função, o vetor que foi passado como argumento, né,
esse PTS vai ser uma referência para esse vetor. Consequentemente, essas mudanças que estão sendo feitas na função também está afetando o vetor original. Então, cuidado. É assim, cuidado ao mesmo tempo é a força ou a principal vantagem que ponteiro dentro do C, né? De você poder passar um vetor com uma função e saber que aquela mudança vai se afetar o vetor original. Ok? Aí vem tudo isso que eu falei aqui, pessoal. Vem para você, tá, pessoal, mas agora eu sempre vou ter que usar a palavra struct. E aí vocês observam, né? Boa pergunta que fez, ó. Todo canto eu tinha que colocar struct ponto. Definir uma variável struct ponto. Todo canto tinha que ter a palavra-chave struct ponto. Por quê? Voltando lá no início, a gente vai voltar aqui, ó. Porque lá no início, é tudo aqui, ó. Eu estou definindo uma estrutura. Eu falei, primeiro define estrutura. Toda variável tem uma estrutura. Estamos definindo uma estrutura. Só com a estrutura eu posso criar uma variável. Melhor, todo tipo de variável tem uma estrutura. Tá? Todo tipo de variável tem uma estrutura. Aqui nós estamos definindo essa estrutura. Só com a estrutura nós podemos criar variáveis. Então nós vimos até agora. Só que a desvantagem de eu definir só a estrutura é porque eu preciso sempre estar colocando a palavra-chave struct. Mas aí tem, né? Voltando lá quando nós estávamos, né? Sempre tem que colocar a palavra struct. Nesse caso que eu defini apenas uma estrutura, sim. Tá? Mas agora vamos saber como é que a gente, utilizando aquela estrutura, como é que nós criamos um tipo de variável. Cuidado, tem duas coisas distintas. A estrutura e o tipo de variável. Eu posso criar um novo tipo de variável com a estrutura que já existe do C. Por exemplo, eu tenho o tipo float. O tipo float, né, ele é um tipo que ele tem uma estrutura. Ele é um tipo de variável que tem uma estrutura. Eu posso aproveitar a estrutura dele e criar um tipo que eu quero chamar real. Tá? Não quero meus programas chamar de float. Eu quero que tudo lá tenha no português. Então, vou chamar de real. Porque define um número real. Então, eu faço typedef, ó. Typedef é a palavra reservada para eu definir um tipo. Typedef. Eu estou definindo um tipo. Tipo de quê? O tipo de variável. Tá? Depois aqui eu vou dizer qual a estrutura que esse novo tipo vai ter. Estou colocando o nome float porque eu quero utilizar a estrutura do tipo float. E qual o nome dessa nova tipo de variável? Real. Aqui, basicamente, eu estou criando um novo tipo de variável, o nome real, mas que ela é igual a um float. Tá, pessoal? Aqui como é que eu uso? Real, valor igual. Ou seja, eu posso muito bem só com isso aqui, no meu programa, não mais utilizar a variável tipo float, mas usar a variável tipo real, porque eu quero usar o nome real que é mais tipo para mim. Ok? E é isso aí, pessoal. Ok? Typedef, o nome da estrutura. No meu caso, você pode colocar o nome de um tipo de variável, que ele vai utilizar a estrutura desse tipo de variável, e o nome do novo tipo que você está querendo. Okay? Eu vou pular isso daqui, tá? Pessoal, vou pular isso aqui, vou pular para o meu ponto, tá? Depois eu volto nesse cara aqui. Senão, nem para estar aqui, depois um pouco mais avançado. Vamos lá aqui. Pessoal, como é que você vai fazer com o seu tipo lá, ponto? Bom, vamos nós aqui, pessoal. Nós tínhamos criado a estrutura para um ponto, né? Onde internamente ele tem dois floats. Como é que eu faço para definir um tipo de variável que tem essa estrutura? De tal forma que quando eu precisar criar uma variável, eu não preciso mais usar a palavra struct. O que você faz? Typedef, struct, ponto, e aí eu cuidar aqui, ó. Eu dei um nome para essa estrutura, que foi ponto com P minúsculo, né? Fiz de propósito. Para exatamente a minha variável ter um nome ponto com P maiúsculo. Então aqui, voltando aqui, ó. Assim como eu fiz aqui por float, né? Em um real, typedef, o nome da estrutura em real. O nome da estrutura aqui, float é um tipo de variável, mas ela tem uma estrutura, tá? Só que aqui, como eu defini uma estrutura só para mim, eu tenho que colocar o quê? Struct, ponto. Eu não posso colocar só o nome, ponto, não. Sempre o struct tem que estar junto, tá? E aí eu defino agora um tipo de variável chamado ponto. Agora, quando eu quiser criar uma variável, eu não preciso mais colocar struct, ponto. Eu coloco. Mas, cuidado, eu vou usar o P maiúsculo, né? Não P minúsculo, ponto. E, por exemplo, P1. Pronto, agora aqui eu criei uma variável do tipo ponto. Agora, ponto com P maiúsculo é um tipo de variável.
Anteriormente eu estava criando uma variável da estrutura ponto com P minúsculo, né? Agora estou criando porque não existia o tipo de variável ponto, tá? Não existia, porque existia a estrutura ponto. Agora sim eu posso criar uma variável do tipo ponto. E o cuidado que eu faço é, em programação, tudo aqui sensitivo, né? Que eu chamei aqui a estrutura com P minúsculo e o tipo definido com o P maiúsculo, tá? Aqui é quando, pessoal, eu defino a estrutura, aqui eu defini minha estrutura, e depois eu defini o meu tipo, meu typedef, tá? Repare que eu vou definir separadamente. Primeiro eu defini a estrutura e depois eu defini o meu typedef, ok? Tem outra forma de fazer, é quando eu não quero, ou melhor, eu quero no typedef, né? No typedef, eu já defini a estrutura, tá, pessoal? Tem seis, é como se fosse eu mesclar essas duas coisas juntas, tá? Como é que a gente faz isso, professor? Aqui, ó. Typedef, tá? Ó. Struct ponto, float x, float y, e aqui, ó, ponto maiúsculo, ponto vírgula, tá? E nesse caso aqui, eu estou fazendo tudo junto, eu estou definindo a estrutura ponto e estou definindo também o typedef, dizendo que essa nova variável é do tipo ponto, ok? O nome ponto com P maiúsculo. Professor, nesse caso aqui específico, tá, pessoal? Então, antes de fazer a pergunta, nesse caso específico, eu posso ainda criar uma variável, uma estrutura ponto, ó, eu posso, tá? Struct, né? Struct ponto, né? Ó. Aqui, dessa forma aqui, ó, eu ainda posso, né? Eu, da mesma forma, eu posso criar uma usando o tipo ponto com P maiúsculo, né? Ó. P2. P2. E, ó, se eu usar isso daqui, ó, eu posso definir essas duas coisas. Uma variável do tipo struct ponto, da estrutura ponto, e uma variável do tipo ponto. Porque as duas coisas estão definidas. Da mesma forma que anteriormente, ó. Eu defini separadamente. Posso criar uma variável do tipo ponto, P maiúsculo, uma variável da estrutura ponto. Okay? Só que se eu não precisar mais dessa estrutura ponto, tá, pessoal? Aqui, ó, eu não preciso mais desse cara. Na verdade, essa estrutura foi feita única e exclusivamente, foi definida única e exclusivamente para definir o tipo ponto com P maiúsculo, tá? Aí eu não preciso mais dar um nome para ela aqui, ó, como eu fiz aqui, que é exatamente essa situação aqui embaixo, ó. Nessa situação aqui embaixo, o que, que eu fiz? Ó? Eu simplesmente usei typedef, tá? Typedef, struct, porque depois do typedef eu tenho que dizer qual é struct, só que eu não dei um nome para a estrutura. Abri a chave, fechei a chave, e aqui eu botei a lista das propriedades que essa estrutura vai ter. Depois da fechamento da chave, eu coloco o nome do tipo, né? Ponto com P maiúsculo, ponto e vírgula. Se eu usar esse daqui, eu posso criar a variável do tipo ponto P maiúsculo, mas eu não posso mais usar essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura não tem um nome, então ela foi usada exclusivamente para o typedef. Tá? Mas no caso, como eu falei, dê preferência a usar isso daqui, tá? Nossa, então por que que tem, né? Por que que tem essas outras possibilidades se é melhor usar esse? É porque você pode ter, pessoal, você pode definir, né? Tipos de nome diferente que usam a mesma estrutura. Tá? Então por isso que a linguagem permite você dar um nome para a estrutura, porque você pode definir tipos de nomes diferentes que têm a mesma estrutura. Assim como eu fiz aqui, voltando aqui, ó, com o real aqui, ó. Eu criei um novo tipo usando a estrutura float, né? Mas tem o tipo float, mas eu queria dar um nome diferente real. Então, por isso que a estrutura você pode dar um nome à estrutura, tá? Mas é para essa situação que você quer reaproveitar essa estrutura para outra escolha. Como na maioria das situações não é isso que acontece, a estrutura vai estar atrelada à definição de um novo tipo, então você não vai dar um nome para a estrutura. Você faz dessa forma aqui, tá? Vocês estão aí, então? Ouvindo? Travou tudo aqui, tá lento aqui. Só uma fumacinha, vamos ensinar a fumar só para ver que vocês estão me ouvindo aqui.
Estou passando aqui onde estava. Eu vou só parar a apresentação aqui, vou reiniciar a apresentação, tá? Eu acho que eu risquei muito aqui, ele está. Ó, descartar. Acho que não é a conexão para não, tá, pessoal? É o meu meu. Esse. Tá, agora deixa eu iniciar. Tá, eu tô tentando passar o mouse aqui, bicho. Vamos iniciar aqui assim, se agora vai. Ou não vai. Vamos ver aqui. Acho que não foi uma boa ideia reiniciar. Não ajudou nada. Acho que é o computador que tá. Porque eu tô executando o OBS para gravar. Né? Ele tá. Acho que o OBS está consumindo muita coisa. Deixa eu só um instante. Coisa que tá complicado. Tá? Olha aqui. Vou tentar não ficar mexendo muito nas coisas, tá? Então aqui, ó. Só ver aqui. Isso, aqui. Eu parei aqui. Pronto, ó. Então aí no minha função principal, para eu criar a variável do tipo ponto, eu faço isso aqui, ó. Ponto, tá? Ponto P1, vírgula P2, tá? E eu posso criar da mesma forma que nós vimos com o struct, tá? Ó. P1 igual, abre chave, né? Aí você vai colocar, né? Na ordem que você definiu lá as propriedades, tá, pessoal? Okay? E aí eu estou passando aqui, mas eu vou passar mais rápido. Foi tudo aquilo que nós vimos com struct. Tá? Struct, ponto. Vai funcionar a mesma coisa, só com o tipo definido. Ó. Ponto P1, declaração. Pode uma variável tipo ponto. Ou, na mesma linha, várias variáveis. Ponto, espaço B1, vírgula P2, vírgula P3. Né? Inicialização, né? Aqui, ó. Peraí que o negócio... só um instante. Será que ele tá lento por causa disso? É mesmo, não tá, né? Só por causa disso não acredito nesse mesmo. Caiu coisa aqui, eu não tinha reparado. Caiu e tá descarregando. Tá limpo só por causa desse coisa. Ó, só. Então aqui, ó. Tudo que nós. Aqui eu vou mostrar, fazer um slide de um resumo que tudo que nós vimos com o struct, né? Agora com um tipo definido ponto, ó. Ponto, espaço P1, né? Ó. Ponto P1, vírgula P2, vírgula P3, ó. E a inicialização por uma. Ou seja, tudo que nós vimos aqui, ó, com a estrutura, agora sem utilizar a palavra-chave struct, só ponto, o nome, ponto e a variável, tá? Aqui pessoa, ó, pessoa é tudo igual, tá? O ponteiro, tudo que nós vimos continua da mesma forma, só que não precisa mais da palavra struct. Tudo que nós vimos aqui, pessoal, utilizando a palavra struct, eu posso fazer agora, como eu já defini o tipo ponto, eu posso fazer igual e de forma idêntica, tá? Sem utilizar a palavra-chave struct, sem precisar editar a palavra-chave struct. Por exemplo, a minha função distância, ó, ponto, ó, maiúsculo, P maiúsculo, P1, ponto, P2. Não preciso mais falar a struct, a palavra-chave struct, tá, pessoal? Da mesma forma, agora, quando é um ponteiro, ó, mesma coisa, tá, pessoal? Mesma coisa, tá? Aqui, ó, repetindo, tudo que nós... Aqui eu estou sendo rápido, porque foi tudo que nós vimos anteriormente, só que lá eu estava utilizando struct, ponto, né? A estrutura. E aqui eu estou usando o tipo que eu defini chamado ponto. Só para mostrar que tudo que nós vimos é a mesma coisa. Há um vetor do tipo ponto, professor, a mesma coisa, não muda nada. Coloca o nome dele, ó, ponto, nome do vetor, o tamanho dele e o resto da mesma forma. Para acessar XY, ó, dessa forma aqui. O scanf, idêntico, tá? Printf, idêntico, tá? Percorrendo o cara, idêntico. Não muda nada que nós vimos com a palavra-chave struct. Tá? O vetor do tipo ponto vai ser por referência, tá? Dentro de uma função, tá? Parâmetro de uma função que é um vetor, isso vale para qualquer tipo, mesmo para um tipo que você definiu, no meu caso aqui ponto, a passagem vai ser por referência. E aí, finalizando aqui o slide, tá, pessoal? Tá para finalizar aqui,
Eu vou rapidinho entrar agora no Moodle, tá, pessoal? Só para fazer rapidinho aqui essas questões aqui, ó. Algumas questões aqui, ó. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Aqui na minha função, ele está pedindo, defina um tipo estruturado para representar um ponto do plano cartesiano. Bom, nós já vimos isso, né? Type-def, struct. Eu não vou dar um nome para ele, porque não há necessidade disso, tá? Float x, y, né? E aqui eu vou chamar de ponto, assim como eu coloquei no slide, tá? Assim como eu fiz no slide, tá? Eu vou fazer aqui, ó. E aqui, como eu falei, não precisa estar em linhas separadas, tá? Vai estar na mesma linha. Type-def, struct, ponto. Okay? E aqui ele está pedindo para eu implementar uma função, né? Essa função aqui, distância, né? Distância, ela vai receber 2 pontos, né? 2 pontos, P1, ponto P2, tá? E ele só quer calcular a distância desses 2 pontos, né? Só lembrando que a distância entre esses 2 pontos, tá, pessoal? A distância entre 2 pontos é a raiz quadrada, a diferença ao quadrado das 2 coordenadas, ou seja, eu vou pegar P1.x menos P2.x, tá? Elevar ao quadrado, isso daqui, tá? Elevar ao quadrado. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer asterisco P1.x menos P2.x, tá? Só lembrando aqui, ó, P1, né? Como é que eu acesso a propriedade x? P1.x. P2, como é que eu acesso a propriedade x? P2.x, tá? Vou somar isso daqui com a mesma coisa que eu vou fazer com agora a propriedade y, que é a coordenada y, né? P1.y menos P1. Perdão, P2. Para ver se vai para cá. E aqui de novo vou repetir para não precisar usar aquela função de potência, tá, pessoal? E aqui eu vou fazer a raiz quadrada disso, tá, pessoal? A raiz quadrada disso, mas eu vou ter que usar, né, a biblioteca, né? E dentro dessa biblioteca vai ter a função sqrt, né? Que calcula a raiz quadrada desse cara. Aí eu faço return isso daqui. Ok? Para que eu fiz tudo na mesma linha só. Tá? Eu estou calculando a distância, né? Desses 2 pontos, tá, pessoal? Aqui nesse primeiro ponto, ó. A diferença das coordenadas x ao quadrado desses pontos. Eu vou somar com a diferença das coordenadas y dos pontos elevado ao quadrado. Tá? E a soma desses 2 caras, eu vou tirar o quê? A raiz quadrada. Aqui. Na função principal, o que, é que eu vou fazer? Eu vou definir, né? Eu vou chamar aqui de P1 e P2, 2 pontos. Eu vou receber esses 2 pontos aqui de entrada, tá? Eu vou receber esses 2 pontos, ó, na primeira linha. Vai ser o ponto 1, ó, coordenada x e y. Então aqui, ó, espaço, E ó, pessoal, são 2 floats. Como é que nós fazemos quando é um tipo definido pelo usuário? A mesma coisa que nós fazemos com os outros. Aqui eu colocaria vai começar em a variável float. Só que essa minha variável float está dentro de ponto. Então, ponto x, ó, tá? É comercial, ponto 1, ponto y. Mesma coisa que nós fazemos com o float normal. Ok, pessoal? E agora eu vou receber o ponto 2. E o que ele quer aqui? Ele quer que eu calcule a distância, né? Float t. Vou chamar minha função distância, né? Distância. E aí eu vou passar os 2 para P1 e P2, tá? Por valor, que não precisa ser por referência, por valor, ele vai copiar esse cara para esse e copiar esse cara para esse. Quando eu falo copiar, é os valores dos atributos, tá? E aí eu vou tacar um printf aqui com 2 casas decimais para a distância. Okay? Então, repare que eu fiz aqui, né? Definindo um tipo estruturado, bonitinho, definir uma função que utiliza esse tipo estruturado, tá? E na minha função principal, eu recebo esse cara e
Eu chamo minha função e o resultado eu faço a impressão. Aqui eu poderia até fazer isso aqui, ó. Já que eu não vou precisar da função para mais nada, eu poderia fazer a chamada dentro do printf, tá? Não precisa criar essa variável d, tá? Eu coloco dentro do printf, porque o retorno da função distância ele vai substituir aqui e vai imprimir aqui, ó. Então não precisa ter uma variável. Se eu não vou precisar da distância depois do printf, então boto logo dentro do printf. Vou precisar mais nada, né? Ok? Deixa eu ver essa outra questão aqui. Deixa eu ver o que é essa outra questão. Data. Não, essa aqui vai. Deixa eu ver qual é essa outra questão aqui. Não, essa aqui eu vou fazer só essa daqui, tá? Vou fazer essa daqui porque é um tipo que nós não vimos no slide, tá? Na questão, eu quero definir um tipo que apresente uma data, tá? Ou seja, type def, tá? Struct, uma data. Quais são as informações que eu preciso? Bom, a data tem dia, mês e ano. E todos são inteiros. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou criar aqui um int. Eu vou chamar de dia, o outro de mês e o outro de ano. Tudo inteiro, porque essas informações de uma data são tudo inteiras, tá? Dia, mês e ano. Qual o nome que eu vou dar para ela? Bom, representa uma data, vou chamar de data, mais coerente, né? Okay? Vou chamar de pessoa, já que ela não representa uma pessoa, representa uma data. Okay? E aqui depois eu poderia até implementar esse cara, tipo assim, além da dia, mês e ano, ele vai ter a hora, né? Mas aí não é que nem apresenta mais a data, ele representa mais já que ele tem a hora, representa mais o tempo, né? Porque o tempo você tem dia, mês e ano e a hora que você está, né? Então se você tivesse uma estrutura para representar o tempo, né? Você teria as horas também. Quando falo tempo, não é o tempo no sentido do clima, é o tempo no sentido o dia, mês e ano e a hora que você está. Mas aqui é uma data só, dia, mês e ano, tá? Se precisar, você colocaria float, né? Float, aí você colocaria aqui, hora, minutos, né? Minutos, segundos, né? Okay? Se precisasse. Mas no nosso caso, não. Pronto, é um tipo estruturado que representa uma data. Okay? O que ele está pedindo aqui? Define um tipo estruturado para apresentar uma data, né, que tem dia, mês e ano. O nome até, tem algumas questões que eu digo qual nome que você vai usar a data, né? Usando a definição acima, né, tem uma função que recebe duas datas, né, tipo data, né? E retorne um, né, que é o verdadeiro, se as duas datas são iguais e zero, caso contrário. Então, ó, eu vou chamar assim a função de igual, né? Ou data igual, né? Data igual. Vou passar aqui duas datas, D1 e D2. E eu quero saber se essas duas datas são iguais. Né? Quando é que essas duas datas serão iguais, né? Quando, né? A data 1, que é D1, ponto dia, for igual ao dia da data 2, da D2, ponto dia. E, né, o mês da data 1, né? D1, ponto mês, for igual D2, ponto, o mês da data 2. E o ano da data 1, né? O ano foi igual ao ano da data 2. Quando essas três coisas acontecerem, eu dou um retorno 1. Caso contrário, né, qualquer uma dessas coisas for falso, né? Ou seja, o ano pode ser igual, mas o mês é diferente. O ano e mês são iguais, mas o dia é diferente. Ou seja, não importa. Porque como eu estou usando o operador lógico dia, né? Se qualquer uma dessas comparações for falsa, isso aqui vai dar falso. Ok, pessoal? Okay? E ele fala, na função principal vai ser na função principal receber duas datas, né? Ó, receber duas datas, né? E eu quero saber se esses caras aqui são iguais ou diferentes. Aí eu vou imprimir iguais ou diferentes, tá? Então, vai receber duas datas aqui. Vou lá, chamar aqui data, né? D1, D2, né? A primeira data, eu vou usar lá no Scamp, né? A parte que nós fizemos, tá, pessoal? Nós já até fizemos questões, né? E recebe uma data, né? Nesse formato aqui, ó.
Aí aqui, o que, que nós fazíamos lá? Nós tínhamos criado inteiro chamado dia, né? Mês e ano, né? Se eu tivesse, no caso, eu acho que era duas datas de fazer dia um mês um e ano 1, né? E aqui, o que, que nós fazíamos, né? Presente dia um, depois, presente não, é comercial dia um, depois mês um e é comercial ano um, tá? A diferença agora é que esses caras não vão ser uma variável independente, né? Mas elas vão estar dentro dessa estrutura, ou melhor, desse tipo de variável data. Então aqui vai ser o que? Ó? D1 ponto dia, né? Ó. D1 ponto mês, né? E D1 ponto ano, tá? Ou seja, essas variáveis estão dentro do tipo data. E aí eu vou fazer a mesma coisa para a segunda data, né? D2 ponto dia, D2 ponto mês e D2 ponto ano. E aí eu vou chamar minha função, né, de data igual, né, vou passar D1, D2, tá? Vou receber, né, o resultado disso, né? E aí ele quer que eu saber se esse resultado é verdadeiro, né? É verdadeiro, eu vou imprimir printf iguais. Ó, iguais. Caso contrário, né, só lembrando que no C, né, a variável lógica não existe, ela existe de forma indireta, né, a partir da variável inteira, né, a variável inteira, quando a variável inteira é 1, ou de de 0 é verdadeiro, e quando ela é 0, é falso. Por isso que aqui, né, o resultado da minha função deu 1 ou 0, verdadeiro ou falso. E aqui eu recebo uma variável inteira e verifico o resultado, para que eu não estou fazendo resultado igual a 1, não precisa. E se o resultado for diferente de 0, seja 1, 2, qual que seja o valor, vai ser verdadeiro. Caso contrário, vai ser 0, é diferente. E aí, bom, estou tentando mostrar que não tem diferença, pessoal. Quando nós estamos trabalhando com esse tipo, nós vamos definir com as outras variáveis. Vai ter só facilidade, só mais vantagem, tá? Porque, por exemplo, nessa questão aqui, eu teria que ter 3 variáveis, tá? Como está colocando aqui, né? Dia 1, mês 1, ano 1, depois dia 2, mês 2, ano 2, eu teria que manipular essas 6 variáveis de nome diferentes, né? E agora não. Eu crio esse tipo, eu agora vou monitorar só 2, tá? Claro que de cada um, né? De D1 e de D2, eu vou ter que dizer qual propriedade que eu estou querendo acessar. Mas os nomes diferentes só é 2, né? D1 e D2, tá? É mais ou menos isso, Felipe. Mais ou menos isso, tá? Então, isso aqui é esse tipo estruturado, tá, pessoal? Isso aqui é esse tipo estruturado, tá? É... Deixa eu só um minuto aqui. Que questão isso aqui, né? Pontos impossíveis. Eu vou deixar. Deixa eu fazer esse cara. Vou fazer esse cara aqui, tá? 4 horas dá tempo. Vou fazer esse cara aqui, eu tinha separado para fazer ele mesmo, porque eu acho legal ele tem 2 tipos. Dois tipos que eu vou ter que definir, tá? Okay? Sem permitir, eu vou lá na primeira questão e vou dar um Ctrl C, que eu vou usar esse carinha aqui, tá? Se permitir de novo, vou lá na primeira questão usar essa função distância aqui, que eu vou precisar dela aqui também. Okay? E, consequentemente, eu vou precisar, né, do import aqui do método. Okay? Porque nessa questão eu vou ter o tipo ponto, tá? E, e também o tipo círculo. Olha aqui. Define um tipo estruturado, tá? Um tipo estruturado para apresentar um círculo do plano cartesiano. Um círculo, pessoal, a gente define um círculo pelo ponto e um raio. Ou seja, qual é o ponto? Seria o centro do círculo, né? E o raio seria o raio, né, do círculo. Depois de definir o círculo, eu vou ter que ter o ponto e o raio. Então, aqui primeiro eu defini o ponto, ó, um novo tipo ponto, tá? E agora eu vou definir um type def, né? Vou dar um branco aqui, tá? Struct, tá?
Beleza. Float. E eu vou chamar esse cara aqui de círculo. Só que dentro do círculo, a definição do círculo é o quê? Eu tenho um ponto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o tipo que eu acabei, né? Chamar aqui de centro. Definir agora, né? Ah, pessoal, você pode utilizar esse cara? Posso, pessoal. Esse cara agora é uma variável como qualquer outra, né? Eu posso utilizar ele dentro de um struct também, ok? A única exigência, né? Que eu tenha definido esse cara antes de usar, né? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer isso, ok? Aí ele vai reclamar, ok? Então, eu preciso definir ele antes de usar. Então, o círculo ele tem um centro, que é um ponto, né? E depois aqui é um float, que é o raio. Okay? Então, agora eu tenho aqui no meu círculo, né? Repara que eu fiz duas definições de variável. Primeiro o ponto, que tem dois floats, e agora o círculo, que tem o raio, que tem o centro e o raio. Okay? Bom, aqui uso também a função para calcular a distância, né? Já copiei lá. Ele fala, grande problema que recebe 5 floats, né? Sendo que os três primeiros serão o ponto e um raio do círculo, ou seja, os três primeiros, né? Vão ser a coordenada x e y do centro e o raio do círculo. Depois vai ser a coordenada x e y de um ponto, que eu quero saber se está dentro do círculo ou não. Tá, pessoal? Então, esse ponto aqui que eu vou receber, eu quero saber se ele está dentro desse círculo aqui, ó, definido por esse centro, com essas coordenadas, e esse raio. Ok? Isso que ele está querendo saber. Então, na minha função principal, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar o círculo, tá? Vou chamar aqui de C apenas, né? Isso. Vou fazer logo o scanf desse cara, né? O scanf eu vou receber 3, né? 3 floats, né? Separado por espaço, onde os dois primeiros vão ser o ponto, que é o centro, né? Do círculo. Só que esse ponto está dentro do círculo C, né? Tá? Aí repare o que eu vou fazer, ó. Cara, aqui, ó. C, ponto, né? Esse aqui já ele não pega, não. Às vezes no Moodle não funciona, mas no code block da vida funciona, tá? Se você colocar esse ponto aqui, ele já ia mostrar que esse círculo ele tem, até que não mostra não. Ele tem a estrutura, no caso a estrutura centro, né? Centro. Tá? Olha aqui, ó, voltar aqui, ó. Dentro do círculo eu defini uma propriedade de nome centro, né? Que é o centro do círculo, que é do tipo ponto, ok? Só que o primeiro valor que eu vou receber é a coordenada x desse centro. Então, só que como esse centro aqui é do tipo ponto, dentro dele tem duas informações, né? Dois propriedades, x e y. Aí o que eu faço? Ó, ponto x. Diz que eu sou esse aí? É porque C é um tipo que eu defini, logo ele tem duas propriedades dentro dele. Aí eu estou dizendo que eu quero acessar essa propriedade não centro, então fica C.centro. Só que essa propriedade centro, ele é do tipo ponto, que dentro dele tem duas outras propriedades, x e y. É que eu faço, ó, ponto x, para dizer que eu quero, do centro, eu quero acessar a propriedade x. Okay? E agora eu vou querer acessar a propriedade y do centro do círculo. Então fica c.centro.y. Ok? Você pode perceber confuso, cheio de ponto. É porque nessa questão aqui, por isso que eu coloquei ela, porque para mostrar que dentro da estrutura você pode ter uma propriedade de uma outra estrutura, mas só quando você for acessar, você vai ter que ficar colocando ponto, tá? E a terceira, um número que eu vou receber vai ser o raio do ciclo. Então fica C ponto. Aqui só é um ponto porque a propriedade raio, né, aqui em cima é um float, tá? Então é só C ponto raio. Okay? C ponto raio. Então eu recebi aqui o círculo, né, da questão. Okay? Agora eu vou receber o ponto, né, aqui de P, okay? Que é o ponto que eu quero saber se ele está contido nesse ciclo. Okay? Esse campo, né, eu vou receber agora dois floats, né, que são dois floats
desse ponto, né? Ou a duas coordenadas desse ponto, né? E para não ficar repetitivo, né? Ponto X, né? Ponto Y. Ok? E aí, pessoal, ok? Professor, como é que eu sei se esse ponto aqui está contido dentro desse raio, professor? Como é que eu faço isso? Simples. A gente vai calcular a distância desse ponto, né? Por isso que eu peguei a função distância. Vou calcular a distância desse ponto P com o centro do círculo, né? Então, lembrando que o centro do círculo é um ponto. Eu vou calcular a distância desse ponto P com o centro do círculo. Aqui é a distância dele. Se a distância desse cara for menor ou igual, né, ao raio do círculo, né, eu sei que esse ponto vai estar contido dentro do círculo. E aí eu vou imprimir o quê? 1 ou 0, né? Então só vou fazer isso, imprimir 1 ou 0. Print, F. Aqui eu poderia fazer o seguinte, tá, pessoal? Bem, eu poderia pegar isso daqui, ó. Como é 1 ou 0, né? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu nunca mostrei isso aqui, mas você já falou, né? Posso fazer isso daqui, ó. Só sobre uma comparação dentro do printf, que loucura é essa? Lembrando que no C não tem variáveis booleanas, não tem o valor verdadeiro, falso, true ou false, né? Tem as variáveis inteiras. 1 verdadeira, 0 falso. Ou qualquer coisa diferente de 0 verdadeira e 0 é falso. Numa comparação, quando eu faço isso daqui, ó, ela vai ser verdadeiro ou falso. Só que o verdadeiro no C é 1 e o falso é 0. Que é exatamente o que eu estou querendo que seja impresso. 1 se os pontos estão dentro do círculo e 0 caso contrário. Essa comparação vai ser verdadeiro 1 ou falso 0. E aí eu não preciso ter uma variável, tá? Ok? Não sei se eu já tinha falado, acho que eu já tinha falado isso, mas nunca tinha feito isso daqui, né? Esse cara aqui é o MDB 1 inteiro, tá? 1 inteiro. E eu poderia ser até mais chato aqui, eu poderia colocar essa distância aqui, ó, aqui dentro, ó. Essa variável dele. E aí eu vou chamar minha função aqui, ele vai devolver a distância e vou comparar com o raio do cara. E aí ele já faz todo isso sem precisar dessas variáveis intermediárias aí para guardar, tá? Poder fazer dessa forma. Bem estilo Python aqui, que o Python faz uma linha só, né? Não exatamente um Python da vida, não. Tá? O pai falou que você é Python, né? Mas sem precisar ter um monte de variáveis auxiliares, tá? Você pode fazer isso daqui. Okay? Então é isso, pessoal, desse tipo estruturado, né? Amanhã nós vamos fazer questões sobre esse tipo estruturado, tá? E sobre funções e vetores, ok? Então é isso. Com isso nós fechamos o nosso semestre, tá, pessoal? Fechamos assim no sentido de matéria e conteúdo, né? Vou disponibilizar esse conteúdo, né? Lá no Moodle, né? Como vai estar lá. E eu não corrigi ainda a prova, né? Amanhã, até amanhã meu deadline, né? Não, amanhã vai ser só exercício, tá? Não, amanhã não vai ter aula síncrona. Eu vou passar os exercícios, tá? Tipo que eu fui na sexta-feira passada. Aí na aula de quarta e quinta para semana é síncrono, tá? Só que aí eu vou estar fazendo o quê? Resolvendo esses exercícios que eu passei, né? Na aula de sexta-feira passada e na aula de amanhã, ok? As questões e vou resolver essas questões que eu passei para vocês. Tá? E na sexta, da próxima semana, é a nossa AP3, tá? AP3. Aqui o conteúdo vai ser tudo o conteúdo do semestre, tá? Só, tudo conteúdo. Claro que quando eu falo todo o conteúdo do semestre, o foco vai ser o quê? Instruct, função, né? Só vai cair ponteiro. Pessoal, o ponteiro que vai cair, sabe o que é? É uma função que recebe um vetor. É isso. Eu vou lá, ó, implemente a função que recebe vetor e faça uma modificação no vetor. Por exemplo, um vetor de inteiros, eu quero que nesse vetor de inteiros você verifique quem é múltiplo de 2 para somar com 1, coisa desse tipo. Okay? E aí você vai ter que entender que quando você passa chama uma função passando o vetor, as mudanças na função vai afetar o vetor original. Só isso. Eu não vou
fazer questão de ponteiro, assim, aqueles... Não, porque não vem ao caso, tá? Como eu até falei quando está na aula de ponteiro, que o ponto principal de ponteiro é função com vetor, basicamente, tá? E é isso que vai cair, seu ponteiro vai ser isso, tá? Pode cair talvez uma função com passagem de referência, mas é uma função, não fica pronta, eu não sei, né? Mas o foco vai ser nesses últimos conteúdos, ok, pessoal? Beleza, pessoal? Vou parar a gravação aqui para eu fazer a nossa chamada.